Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e o entrevistado é Alexandre Heinecke. O entrevistado viajou já por muitos lugares, para fora do Brasil, dentro do Brasil, e muitas aventuras ainda quando era criança com a sua família, o que lhe traz muitas lembranças e lhe ajudou na vida pessoal e profissional. Lembrar que estamos ao vivo por canal 15 da NET, canal 15 da Brás Rede e também pelo Facebook. Nós vamos falar com o nosso entrevistado, que é lajadense, e eu disse, já viajou bastante, começando já quando criança. Primeiro, um prazer em tê-lo aqui no programa. Uma alegria grande falar contigo, Joel, e a audiência toda do programa de vocês aí. Então é um prazer. Sou muito amigo do teu irmão, do Nego. Jogamos futebol junto. Futebol aqui, né? Amador e tal. Aí. Quase fim de carreira já. Toda a nossa família é muito ligada ao futebol, né? O pai foi jogador de lajadense, a gente jogou o mini futebol no tiro e caça e pelo amador aqui da região. Então sempre a gente esteve muito vinculado ao futebol. No dia de ontem, inclusive, nós estivemos na comemoração aí dos ex-atletas do Olarias, né? Então nos reuníamos lá. Jogou no Olarias também? Também joguei no Olarias. Que está fazendo 60 anos, não é? Eu acho que são 80 anos, não? 80 anos. Eu acho que são 80 anos, porque é de 1940, né? Então, na verdade, não são 80 anos. São, olha... São quase 80 anos. Quase 80 anos. Um clube tradicional. Muitos bons jogadores passaram por ali, né? É um celeiro do Vale, né? É verdade. Celeiro do Vale. Então, jogava que posição, Alexandre? Eu era centroavante. Fazia gol? Alguns gols, né? Eu mais preparava a jogada. Eu acho que os goleadores sempre estavam comigo, né? Que bom. Meio parou de jogar porque teve um problema no joelho, quadril? Não, eu tive um problema no quadril, mas eu estava mais veterano mesmo, não era por lesão mesmo, era pela idade mesmo, que não tinha condição de competir. Eu tinha sempre um estilo muito competitivo e aí então comecei a deixar disso aí em função de a gente não estar na condição ideal aí para fazer frente. Aí pensou, vou jogar futebol, que é o que eu gosto e amo, ou vou ganhar dinheiro? Na docilha, eu vou ganhar dinheiro. No tempo de adolescência não era esse pensamento, porque o meu tempo de adolescente, quase jovem, era de ser jogador de futebol. O sonho era ser jogador? Era ser jogador de futebol e dar sequência ao que o pai fez, né? O tio, tiveram uma época áurea aí em Lajeado, né? Bom, e numa época em que o futebol era bem diferente, né? Tecnologia, o peso da bola, né? Ou seja, as regras praticamente a mesma. Mas o que tem de equipamento que ajudou e modernizou, cirurgias, né? Que machucava o joelho, podia abandonar. Hoje não, né? Praticamente abandonava. Hoje... Com as TEC, todo o suporte, a retaguarda que o esporte dá hoje, o futebol é exemplo claro disso aí, nos coloca numa condição de igualdade, né? É verdade. Eu vejo sempre muita diferença do nosso futebol brasileiro para o europeu ainda, né? Principalmente de clubes, não das seleções. Mas uma diferença física, técnica e tática muito grande. Parecia que nós tínhamos que estar mais nivelados com eles, né? Mas aí tem tecnologia e dinheiro, né? E grana, né? Precisa de dinheiro. É isso. Bom, aí. Com um ex-jogador de futebol, então aqui pelo menos do amador e empresário hoje. Alexandre, a gente falava agora há pouco, antes de entrarmos no ar, de que as tuas primeiras viagens foi com a família. Uma viagem também, numa época bem diferente, né? Isso foi lá no início dos anos 70, as nossas grandes viagens eram para o litoral gaúcho, né? Então, nos preparávamos lá na época de verão, meu pai, a mãe, meus dois irmãos, o Nestor, a Isa, minha mãe, meus dois irmãos, o Ricardo e o Fernando, que é o Nego e o Nini, né? O Nego. Nós entrávamos no Dauphine do pai. Dauphine, né? Quem não sabe, assim como eu também, depois pesquisa na internet o que é o Dauphine, né? Isso aí. Porque o Dauphine, né? E aí entrávamos no carro, né? Um azul muito celeste, né? Bonito o carro. E íamos para o litoral. Então era uma viagem para nós. Depois o pai estendeu um pouquinho, lá nos meados de 70, nós já íamos para Santa Catarina em alguns veraneios, né? Então esse foi o início das minhas viagens aí, foi com a família, né? É sempre muito ligado com a família. Nós somos vinculados não só pela família, pelos negócios, né? Então a nossa relação familiar é muito bonita e muito estreita. Sabe que isso sempre deu condições para a gente trabalhar e usufruir, e mesmo no trabalho ter alguns conhecimentos do que acontecia no mundo, né? Sabe que tempos atrás passou um entrevistado aqui, foi algo impressionante.
que a viagem, ela não precisa de dinheiro, precisa ter de tempo, precisa tirar tempo. E quando se faz uma viagem, em especial em família, tu passa tempo com o filho, passa tempo com a esposa, com o marido, né? Então, dentro de um carro, uma viagem que daqui ao litoral levava o quê? Deu. 5 horas, né? Hoje demora 5, 6 horas. Né? Né? Hoje uma Rato, duplicado, a Freeway na época não tinha Freeway, né? Não tinha Freeway. Década de 70 e pela 040, Gravataí ali. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. E tem episódios muito, muito bacanas, porque teve uma situação lá de uma enxurrada e a rua e a estrada ficou interditada pelo rio que se criou atravessando essa rodovia aí. E lá pelas tantas tinha dificuldade os carros passarem lá, o pessoal entusiasmou, o pai ia passar. Ou voltamos para casa ou vamos para praia. Mas ele se encorajou e foi, né? E foi numa circunstância lá, parecia que o carro estava flutuando, né? E ele continuou, aquaplanou. E aí quando chegou do outro lado o pessoal começou a aplaudir, então foi muito, muito engraçado, muito, muito bonito. E a criançada toda dentro, maravilhoso, delirando, né? Delirando. Sabe que eu tenho um Fuca verde, né? O Fed. A família tem uns atrás diz, nós vamos para São Leopoldo, né? Tem parentes em São Leopoldo, e vamos de carro. Não, diz a minha filha, né? Nós vamos de Fuca. Aí foi a viagem que eles mais gostaram. Eu voltei mais cansado, né? E de Fuca, né? Mas eles querem de novo, né? Como gostam ou seja, coisas diferentes do cotidiano, né? E dentro disso aí, de fazer coisas diferentes, lá em 1988, foram as minhas primeiras viagens, né? Principalmente internacional. Teve também ano anterior que eu fui com a família, a primeira viagem internacional foi para o Paraguai, né? Foz do Iguaçu, daí a gente atravessou a ponte, estava em Cidade del Leste. Comprou algumas coisas fundamentais lá? O relógio, me lembro, relógio de calculadora, acho que eu tinha 12 anos, né? Um relógio de calculadora, acho que estava na 6ª série do ensino fundamental, eu lembro que do era relógio de calculadora. Do 1º grau na época, né? Então essa foi a primeira viagem internacional. Bem o relógio. Funcionou bem, legal e tal, mas era made in Japan, né? Feito no Japão, nem era na China naquela época, né? Então essa foi a primeira viagem internacional. Um pouco mais à frente, eu tinha vontade de ser jogador e tal, e isso, aquilo, mas tinha uma vontade também de viajar. E aí em 1988, foi minha grande viagem internacional, eu fui morar um tempo nos Estados Unidos. Aí eu fiquei praticamente um ano lá nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. Estudei inglês, depois era para nós termos ficado lá trabalhando, eu e um amigo, né, que o pai dele era sócio do pai num negócio que tinham juntos. E aí, nisso aí não deu certo e eu tive uma oportunidade de até ingressar lá, depois permanecer lá, jogando pela uma universidade. O futebol feminino era muito forte, já lá naquela época. Já naquela época o futebol masculino não era tão porque destinavam recursos e interesses e eram orientados muito mais para o futebol americano, para o basquete, principalmente essas duas atividades. O beisebol, outra coisa também, né? Mas eu tive uma oportunidade de permanecer lá com faculdade paga, jogando futebol. Aí também, gurizão, meio, eu quero mais o mundo, né? E saí dali, depois de ficar quase um ano lá, tive experiências bacanas, aproveitei para viajar com colegas ali da universidade onde é que eu estava, fazendo um curso de línguas, né? De viajar ali, então, curti um pouco com o pessoal lá, algumas viagens para estados muito próximos ali, né? Da Carolina do Norte. Então essa foi. E dali era para mim retornar ao Brasil. Ao invés de retornar ao Brasil, eu disse, olha, eu gostaria de ir para a Alemanha, porque eu quero jogar futebol lá. E a família a essa altura? Não teve. Alexandre, faz aí que tu achar melhor. Não teve objeção deles, toca, se é isso que tu quer. E peguei e fui para a Alemanha, ao invés de retornar para cá. Então eu já estava uns 10 meses nos Estados Unidos, não queria mais ficar lá e eu queria... Falava bem inglês já? Eu falava bem, já tinha uma comunicação tranquila assim, né? Daí fui para a Alemanha lá, porque tinha uma prima que na cidade de Colônia, que estudava
uma escola de esportes lá também. E ali eu estava no meio disso aí e acabei jogando lá num time de, acho que era a terceira divisão do futebol alemão lá, daquela época, né? O futebol só tinha a primeira divisão, assim, muito estabelecido, né? Mas muito diferente o jogo já naquela época do Brasil, porque hoje há uma diferença. Eu não percebia tanta diferença, assim, né? Eu acho que o Brasil até tinha, os clubes aqui estavam num nível bastante bom, né? E lá em Colônia, não sei se me disseram na época que era a terceira divisão, né? Eu fui jogar, eu acho que eu joguei 2 partidas lá, não era uma pré-temporada, então eu treinei um pouquinho com eles. O primeiro jogo eu joguei contra um time brasileiro de Santo André. Perdemos de 3-2, eu fiz 2 gols naquela oportunidade. E aí surgiram amigos do meu tempo de infância e adolescência, lá também, que vinham de um giro que estavam dando. Naquela época eu fui para os Estados Unidos e alguns amigos meus foram para a Europa. Então deram um giro diferente. Depois nos encontramos lá e eles me provocaram, me estimularam para mim. Quem tu quer jogar futebol? Vamos junto com nós aí, vamos para a Inglaterra. Eu disse, sabe que eu vou junto mesmo? E fomos para lá. Parou, abandonou o futebol, disse que queria ser jogador, abandonou o futebol nos Estados Unidos, e também, na Alemanha. Lá na Alemanha não fui à frente, né? Poderia ter ido. E eu acredito que sim, porque acho que ali teria mais oportunidades também. E eu acho que o brasileiro em si joga bem, eu acho que eu era um bom jogador de futebol, tinha muita disposição, amava muita vontade. Futebol, incomodava bastante o adversário, às vezes até o time se incomodava com o meu perfil meio brigão, de querer fazer as coisas acontecerem. Aí. Eu tenho muitas perguntas a respeito também do futebol e na Inglaterra, mas isso depois. Nós vamos fazer uma pausa agora, voltamos em seguida, entrevistando, falando com esse amigo Alexandre Heinrich. Ele que é lajadense, mas já viajou por vários lugares do mundo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Alexandre Heinrich. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook da TV Univates. E aí nós transmitimos aqui, ver qual que é a curiosidade que você tem, porque eu tenho muitas. Entre elas, falou que jogava futebol, e a gente foi para a pausa dizendo que incomodava muito o adversário. O Jaci Preto, que conhece muito bem também, né, que é meu colega, o Jaci disse que na época, como não tinha câmeras filmando as partidas, não tinha leitura labial, os zagueiros ficavam amedrontando. Intimidando. Se tu pegar a bola, eu vou te machucar, tu vai ser numa maca daqui e tal. Como é que tu incomodava? Porque tu era centroavante, não incomodava o zagueiro, né? Bom, eu tinha a estatura que eu tenho hoje, né? Talvez a gente comece até a diminuir um pouco de estatura, né? Eu tô mas preocupado eu sempre estava bem fisicamente, mas não me intimidava muito para os zagueiros aí. Eu disputava, eu era encardido, como se diz, né? Mas também, eu acho que eu nunca lesionei ninguém no futebol. Eu era muito mais do jogo forte, mas acho que sempre fui, na maioria das vezes, muito leal aí. Então mas era um jogo forte. Eu acho que ajudei bastante também o time, não só incomodei o time, mas também que é o principal bastante. E a gente teve diversos títulos aqui, municipais e na região aqui, nos deixa sempre faceiro, muito feliz. Aí a exemplo do que tivemos ontem lá, rememorando coisas de 30 anos do nosso futebol, né? Alexandre, diz que eu quero ser jogador, mas aí não foi nos Estados Unidos, não foi na Alemanha. Não foi em Lajado. Não foi em Lajado. Também joguei um pouco no Lajadense. Também jogou no Lajadense. E aí parou na Inglaterra. Isso aí. E aí fez o que lá? Foi para quê? Muito bem, aí eu tinha que me manter lá, porque até então isso foi financiado pela família minha ida. Isso em 88? Em 88. Aí depois eu comecei a trabalhar lá. Um amigo de infância meu, o André Killing, o Deco Killing, meu amigo até hoje. Que vai vir no programa daqui a uns dias. E ele vai contar histórias muito semelhantes às minhas, de uma parte dos meus giros aí pela Europa lá em 89, né? Porque nos encontramos. E aí na Europa, lá na Inglaterra, eu, o André e mais um outro conhecido deles das viagens, nós começamos passei uma semana lá só a pão e ovo, né? Pão e ovo. Eu nunca tinha comido ovo, então foi essas histórias aí. E o Deco e o André
que ele morre rindo, né? Porque eu não gostava de ovo, mas comia ovo e estava porque não certo, tinha outra coisa? Não, era mais barato, né? Era barato e nós estávamos Se sem fosse grana, em casa, né? não comeria, né? Não comeria, né? Hoje eu já voltei a comer ovo, porque está muito saudável o ovo, né? Sim. Está muito saudável o ovo, então... Aprendeu, na verdade, lá na Inglaterra. Eu acho que foi lá. E aí começamos a trabalhar numa construção lá, na região de Docklands, lá em Londres. Precisava se manter de alguma forma. E aí começamos a trabalhar como varredor de uma construção civil. Servente? Servente estava era acima do nosso cargo, né? Era o mais raso dos escalões. Servente ali. era a ambição de vocês, chegar a ser servente. Eu fui até depois de um tempo que eu falava o inglês, então fui promovido a assessorista, mas fiquei um dia lá na gaiola, disse, não é para mim isso aqui, eu quero um pouquinho mais de... Porque senão ficava subindo e descendo com material? Com o elevador e com as pessoas e com o material, não gostei. Aí voltei à minha atividade. Vou varrer. Aí ficamos lá por 3 meses, juntamos uma grana, eu e o Deco, eu e o André, juntamos uma grana, e aí um outro casal que também tu vai encontrando as pessoas, porque um amigo desse aqui, quer dizer, o mundo começa a ficar, ele é grande, mas começa a ficar pequeno em termos de relacionamentos, né? E viajamos ali pela Grã-Bretanha, nós saímos de Londres, nós fomos em direção à Escócia, passando pelo país de Gales, e fomos até Edimburgo, no norte praticamente da ilha, né? E aí ficamos ali alguns dias, retornamos para Londres, botamos de novo devolvemos o carro, obviamente, que a gente havia alugado, e voltamos para o continente, e lá nós fomos numa feira de automóveis, que era muito conhecida, de Utrecht, né? na Holanda, não sei se eu sei pronunciar corretamente, mas era uma grande feira de automóveis usados. E lá nós compramos um automóvel, se não me engano era $600, era um carro Lada, nós estávamos em 89 e ele era de 85, 86. Nós fizemos novo, praticamente novo, por $600 naquela época, e disso aí nós fizemos uma grande viagem por toda a Europa, eu posso até mencionar ela, e paramos em Portugal quando a gente retornou, depois de 2 meses e pouco viajando. Ficaram 2 meses viajando. E saímos da Holanda, aí da Holanda nós fomos para a Alemanha, e a Alemanha a gente foi para o norte da Alemanha, né? Aí voltamos para Amsterdã, fomos para o norte da Alemanha, para Berlim. E lá em Berlim, nós estivemos há 1 semana antes da queda do Muro de Berlim, nós estávamos em Berlim. Inclusive, a gente passou para o lado oriental, para Berlim Oriental, com todo aquele sistema dos checkpoints ali. Que era muito difícil, tu conseguir, na verdade, passar difícil, por ali. Né? Até o Deco, o André, teve uma revista lá muito grande, né? Revistaram de cima a baixo, né? E uma coisa, todas as fronteiras, porque ainda era... A Europa tinha a Europa Oriental e a Europa Ocidental, né? E todo o sistema rígido e até de fronteiras, hoje tu transita livremente, tu não precisa visto, em alguns países, tipo a França, precisava visto, ou todas as fronteiras precisavam uma entrega de passaporte, e alguns deles, como a Alemanha Oriental, obviamente, tinham um sistema muito rígido de entrada, né? E eu me lembro, no voo dos Estados Unidos para a Alemanha, estava um casal de alemães junto comigo, eles me dá algumas dicas, assim, como me comportar lá na Alemanha, né? Não tem problema. Só, olha, tu vai girar? Não, minha ideia é girar lá e conhecer e tal. E o que eles disseram? Assim, ó, vá sempre nas fronteiras com a tua melhor roupa, bem barbeado, cabelo aparado, tinha um pouco de cabelo ainda, né? Na época tinha um pouco de cabelo. Vá muito bem vestido, porque isso vai facilitar, né? E o contrário do Deco, do André. O André estava com uma barba quase de 1 ano, cabelo quase de 1 ano e sempre meio... E eu não, normalmente eu passava muito bem pelas fronteiras. Era revistado. A exemplo do que aconteceu com os dois amigos, um é o Pércio Nicareto, o Peco, que é meu amigo também de infância, que não pôde naquela oportunidade entrar para a Inglaterra. Não deixaram entrar. Foi deportado para Calais, se não me engano era Calais, na França, e eu e o Deco, o André, nós entramos na Inglaterra naquela oportunidade. O brasileiro foi para a França. Um não conseguiu entrar, um dos amigos. E eu e um amigo entramos, então.
Como vocês se manteram? Porque vocês ficaram 2 meses viajando de carro. Certo. Foi a grana que nós juntamos lá no tempo que nós trabalhávamos na construção. 3 meses? 3 meses nós trabalhamos todos os dias, sábado e domingo, né? Direto? Sábado e domingo trabalhava direto. Acho que trabalhamos quase 90 dias a fio ali. Juntamos uma grana que deu para viajar na Grã-Bretanha e fazer quase 11 mil quilômetros colada na Europa. Alexandre, esse período que teve lá, em especial trabalhando como varredor, né? Era auxiliar de servente de pedreiro. Eu acho que era isso aí. Te ajudou na vida, não? Te fez ver um mundo diferente, não? Nós estávamos ali muito mais para curtir, né? Sabia que era temporário, então não sei se teve grandes aprendizados, né? A gente sempre teve uma origem de trabalho, embora que eu tive sempre uma família muito estruturada, de pai, mãe, irmãos, né? Então, assim, a gente sabia que era temporário, então esse era o alento, né? Não ia ficar lá permanentemente, né? Era temporário, eu ia lá para ganhar uma grana, fazer o giro lá e voltar para casa, né? Então, tinha perspectiva à frente, né? O retorno era certo, né? Eu não fui lá como um objetivo de ir lá me estabelecer e fazer a minha vida lá, né? Então, esse foi um pouquinho, juntamos essa grana e começamos a viajar. Então, foi para Berlim, de Berlim fomos a Munique, eu vou passando um pouquinho, não sei se isso está adequado aí. Berlim teve um episódio muito bacana. Em Berlim, chegamos meia-noite, estava num colégio latino-americano chamado Latanco, que o Deco e o Peco, esses amigos já tinham permanecido um tempo lá, que abrigava latino-americanos, né, que estavam em viagem pelo mundo e tal, quando estavam em Munique. E nesse episódio, por acaso, eu me encontrei com meu primo. Por acaso? Que eu não via praticamente 2 anos, que é o Jorge da Padaria Suíça, meu primo, que estava lá. Também ele estava lá trabalhando numa fábrica de pães. E esse foi um pouco da origem do negócio dele aqui com a Padaria Suíça. E aí me deram a chave do quarto, eu fui para o quarto, abri a porta do quarto e a porta ficou meio entreaberta, não ia, né? Falou lá dentro meio em alemão e tal, não entendi, sorry, tal. Daqui a pouco levanta, é o Jorge, nos encontramos por acaso no colégio, nesse colégio aí. Ficaram no mesmo quarto, inclusive? No mesmo quarto. Que coincidência. E lá tinha mais 3 ou 4 forasteiros aí dos latinos, né? Eu sei que vocês não devem ter tomado muita cerveja lá, mas as que vocês tomaram eram boas, não? Muito boas. Inclusive, eu já estava expert lá, o Jorge, e o prato lá, eu me lembro que nós saímos à noite, nós vamos comer o tal do schnitzel aqui e tomar uma Weissbier. Daí até me ensinou naquela época. Porque o perito de vocês era o Deco? Não, era o Jorge. O Jorge era o Jorge, que para mim na época se chamava Pida, né? Então foi muito bonito isso aí, foi uma história bacana que... Temos muitas fotos, inclusive nosso entrevistado no de moto, né, fez a Rota 66 e tal, tem muitas fotos para a gente mostrar. No próximo bloco nós vamos mostrar várias fotos, inclusive, e o Alexandre vai poder discorrer um pouco o que significa, onde que é cada foto que a gente vai mostrar. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Alexandre Haneke. Alexandre, tem, através do Facebook da TV Univates, você também pode fazer a sua pergunta. A Rodrigo Conte, um colega de rádio, né, um grande profissional, também jogou futebol, né? Sim, Rodrigo Conte, é bom de bola, E ele é grande, né? Forte, né? Sim. Então, para tirar a bola dele, jogava ali com o pessoal da rádio. E ele escreve o seguinte: 2 feras, alemão, baita craque de bola. E aí, Joel, baita craque do microfone. Não, muito querido, Rodrigo. Obrigado pela audiência. Rodrigo Conte está nos assistindo nesse momento aí. Um grande abraço. Bom, foste então para a Inglaterra, deu essa volta toda e depois, agora chega, agora eu vou voltar para Lajeado, não? Não, daí continuamos. Ali da Alemanha fomos à Áustria, Itália, fomos ainda para San Marino, fizemos uma volta, fomos até a Mas quanto tempo durou essa viagem toda? 2 meses. Então uma viagem cheia de grandes histórias, né? Daí voltamos para a França, passamos em Espanha e finalizamos em Portugal. Daí voltamos no final do ano de 89,
a uma semana praticamente do casamento do Nego, do meu irmão. Aí na semana seguinte ou na quinzena Ele até está seguinte, pensando, será que eles vão vir o casamento? Não? E aí cheguei pro casamento dele. Depois fiquei muitos anos sem viajar, que a gente começou a atividade da Docile também. Não dava então, mais tempo. Agora nós temos que trabalhar, né? Eu já curti aí bastante, vamos nos entregar ao trabalho. Então aí já foi mais a vida profissional mesmo, e aí a vida profissional me proporcionou também outras viagens dentro do Brasil, praticamente todos os estados eu conheci, né, e conheço. Hoje a Docile está em quantos estados hoje do Brasil? Todos os estados. Todos os estados? Todos os estados do Brasil, e exportamos aí para uns 60 países. 60. Isso aí. E nessa vida profissional, então fiquei nesses primeiros anos muito viajando dentro do Brasil, e a partir de 98, 99 mais, comecei a fazer algumas viagens internacionais. Daí com o pai, com o Fernando, com o Ricardo, sozinho, com outros colegas de Docile. Sozinho, né? Também fez, não? Fiz algumas viagens sozinho. Algumas viagens fiz sozinho, né? Para América Central, aqui para América do Sul, mesmo para os Estados Unidos, algumas feiras sozinho. Na Europa, algumas feiras também. Mas mais a trabalho, quando era sozinho? Era sozinho e a trabalho, né? Porque depois, também a partir do ano de 2000, eu e a Rosângela, minha esposa, nós começamos a fazer algumas viagens, logo chegaram as filhas, logo no primeiro ano nós já começamos a viajar com elas. Então, o nosso prazer, nosso grande hobby é viajar, então todo ano a gente viaja 1 ou 2 vezes por ano, a gente sai a viajar ou pelo Brasil ou para fora, né? Eu acho que esse é um conhecimento assim que ninguém tira, e toda essa... Só agrega, né? É muito agregador. Nós temos algumas fotos, aí nós vamos mostrar, e Alexandre, por favor, nos diga onde que é. Essa foto que é onde? Essa foto aqui é já com uma galera aí que eu conheço alguns de infância, eu sou o mais veterano dessa moçada, né? Então essa é uma moçada que vai dos 25 aos 50, eu brinco. Né? Dos 25 aos 50? Dos 25 aos 50. Eu sou o líder na idade aí. E essa foto aqui é parte da Rota 66 nos Estados Unidos. Essa aí? Isso aí. Essa é uma da parte do trajeto, é uma vista muito bonita. Essa aí, especificamente, agora não estou lembrado qual é o estado disso aí. Porque ela passa por vários estados. Vários estados, né? Ela vai de Chicago, né? No estado de Illinois, e cruza praticamente do meio oeste dos Estados Unidos, de Chicago, vai até a Califórnia, em Santa Mônica. As motos são alugadas ou vocês levaram? Como é que vocês fizeram? Sabe que nós tivemos, foi muito bem organizado. Eu sou Olha só. Olha que bacana. Tá parado a moto. Tem alguns estados que não precisa capacete, né? A maioria dos estados não precisa capacete, então essa aqui é uma parte da Rota 66 à noite, nós estávamos parecido meio perdido ali, uma estrada de chão ainda. Mas é ainda Rota 66, não? Rota 66. Rota 66. E que não é asfaltado. É interessante que as pessoas, grandes motoqueiros, né, ou motociclistas, né, que querem andar, o sonho de muitos deles é andar na Rota 66. Por que isso? O que ela tem de diferente? Acho que ela é mística ainda, né? Porque é a estrada que ligava o meio oeste dos Estados Unidos a Califórnia. E lá se dizia que tinham riquezas, então esse pessoal construiu essa rota com essa finalidade de buscar um novo lugar onde é que tivesse prosperidade, né? E ela ficou mística, né? Hoje muitas pessoas querem curtir essa jornada aí. Foi esse momento que eu e alguns amigos aqui fomos. Nós fomos em 16 brasileiros e encontramos com um amigo meu do tempo também de colégio, de Castelinho, de 1983, 84. Nos encontramos lá e ele fez a rota conosco. Ele também foi com esse objetivo de fazer a rota. Isso, e amigo do Nego, do Nini, do Cláudio Klein, do Caio Klein, dessa moçada aí. Então foi muito bonito, porque ficamos 10 dias juntos, aí fizemos 2.300 quilômetros. Não foi cansativo? Não, porque a gente parava, né? Ia parando, tivemos todo esse período aí. Então tem estrutura boa, apesar que em momentos da rota, eu estive olhando, a rota tem lugares ali, até as fotos também mostraram, né? Que não tem nada próximo, né? São longas distâncias, principalmente ali quando tu vai do Texas
em direção lá à Califórnia, tem diversos quilômetros, muitos quilômetros, centenas de quilômetros assim, que tu não vê praticamente nada, né? Mas nós tinha toda a estrutura, assim, a programação, que a moçada montou aí, então nós tínhamos para não ficar sem combustível, hotel né? certo, não deu nenhum inconveniente, porque por 10 dias ficar junto com um bando desses aí, né? Sim, não é fácil, mas nós regávamos isso aí, uma boa cerveja e muitas risadas aí, tinha uma programação que também contemplava aí o descanso, a brincadeira, a confraternização aí, e a jornada bonita, então foram dias muito, muito lindos aí. Uma viagem marcante com amigos. Pegamos alguns trechos assim, mas aquela região é muito árida, né? Muito seca, né? Então pegamos temperaturas lá, talvez as temperaturas mais extremas, parecia que o tanque de combustível da moto lá ia explodir, porque passava um calor infernal, passava, quente. Muito quente mesmo. Era o verão, né? Final de verão, mas lá sempre é verão, então estava muito quente. A moto que você alugou ali aparece uma Harley Davidson, não? Todas elas são Harley Davidson. Esse grupo que nós temos é de Harley Davidson, né? E lá, inclusive, fizemos esse aluguel e praticamente todas as motos eram 0 km ou tinham muito baixa com a quilometragem, né? Porque lá essa questão do aluguel do carro, dos veículos em geral e da moto é uma coisa muito fácil, né? Muito fácil. Para aqueles que estão nos assistindo, que pensa, por exemplo, vou para os Estados Unidos, vou alugar uma moto. Tem ideia de valor? Lembra, não? Valor de uma moto? Quanto que alguém vai gastar para andar lá? Depende, tem o custo diário, né? Depende por dia, né? Mas vai dar entre 150 e 200 reais por dia, deve ser o custo médio de uma motocicleta. Mas né? É barato, né? Eu acho que sim, para o benefício. A gente passar 10 dias, tu pagar 150, vai gastar 1.500 em aluguel. Eu acho que mais por volta disso aí, entre 150 e 200 reais deve ser o aluguel de uma moto dessa aí. Motos muito confortáveis e também a Harley tem toda essa mística, né, que ronda essa marca. Então, essa moçada aí, nós nos reunimos todas as quintas-feiras aí. Ainda anda, não? Andamos sempre andamos. Uruguai, fomos para a Argentina, para o Uruguai, fomos para o Paraná, para Santa Catarina, sempre tem uma viagem. E de Harley, não? E sempre de Harley, né? Sabe que tem agora... Só tem Harley, não tem? Não pode entrar outra, não. Não pode entrar outra aí. Há pouco tempo teve a Oranterra, que viaja também, mas ele tem uma Big Trail, se eu não me engano. Sim. E aí, Big Trail diz que é mais confortável. Perfeito. Mas aí eram 15 motos e tinha uma Harley no meio. Aí todo mundo parava com os motão e tal, porque quem anda de moto, minha moto é bonita, bem cuidada, né? Sim. Todos iam naquela Harley. E o que eles fizeram? Cortaram a Harley. Não pode mais. Ela tem toda essa mística, né? A mística dela. Eu disse, mas por que cortaram? Não, todo mundo só queria saber da Harley, né? Então não pode mais Harley. Ou todo mundo Big Trail, todo mundo normal. Mas é muito bonito, porque não é só a Harley, é o grupo que se forma, as amizades e as amizades diferentes, porque eu sempre tive muito vinculadas às minhas amizades em função da profissão ou do futebol. E a partir do momento que eu me tornei um ex-atleta, precisava ter alguma atividade. Surgiu esse grupo de amigos que a gente foi criando e aumentando o grupo, e hoje somos em torno de 20 pessoas aí que tem São 2 viagens ao ano que nós temos. 2 viagens. Normalmente em março e a outra em setembro. E com a família é janeiro e julho. Então a gente trabalha só para viajar agora, né? 4 viagens. Só para viajar. Então tem que negociar isso com os irmãos lá que são... Tomo conta. Mas eles também gostam de viajar, né? Gostam. Então todo mundo gosta. Nossa família é movida à viagem aí. Vamos ver mais alguma foto? E aí a gente vai para o intervalo daqui a pouco também, em seguida, para a gente poder saber de onde que é e de que maneira. Essa aqui já é diferente agora, né? Sim, isso aí. Eu, a Rosângela, minha esposa, a Marina e a Gabriela, minhas filhas. Esse aí talvez seja um dos lugares mais lindos do mundo. Eu tinha ido, há 29 anos atrás eu tinha ido e eu tinha conversado, nós temos que ir, quando nós for na feira da Alemanha, nós vamos fazer um roteiro e nós vamos para Innsbruck, na Áustria. Isso é na Áustria. E reparem ali que mais à esquerda da imagem tem umas cadeiras, parece praia. E estava um dia fantástico, isso é o Alto dos Alpes, né? E tu tinha uma visibilidade, assim, uma clareza do dia, assim, muito linda, dava um visual, assim, fantástico. Uma das paisagens mais bonitas que eu já vi até hoje. Sim, muito lindo. Na Áustria, aquelas cadeiras, e o pessoal tomava sol, ó. Atrás,
Mas não é perigoso, né? Não, é não, ali tem estrutura, ali não está... O pessoal passa de esqui, mas está muito estruturado. Toda a Europa é muito estruturada para turismo. Penso, né, no turismo, né? Pode acontecer algum episódio aí também, seja na Alemanha. Está escrito as 2 filhas e a esposa. Isso aí, as 2 filhas e a esposa aí. Também na Áustria. Esse aqui é na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Um lugar bem pitoresco lá, muito bonito. Perto isso ali é na Schwarzwald, né? A Floresta Negra, né? Isso aqui é em Chicago agora, recentemente, que eu sempre viajei muito a Chicago a trabalho, então estava sempre, né, querendo levar elas para conhecer Chicago. Muito linda, cidade fantástica de Chicago. Também em Chicago, isso aí é o feijão da cidade, é um ponto turístico muito bacana, é um grande feijão de... Nós vamos dar uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta, vamos ver mais algumas fotos. E infelizmente já vamos para o último bloco, viu? Como passa rápido, né? Maravilha. E tem tanta história, não tem que voltar mais vezes. A gente volta daqui a pouco conversando com Alexandre Heineken. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Alexandre Heineken. Ele que viajou desde criança, viajou pelo Brasil. A primeira viagem de praxe foi para o Paraguai. Comprou um relógio com calculadores, né? Isso aí. Ainda tem relógio, não? Não, esse relógio sumiu, né? Não tem, é muito tempo, né? São quase 40 anos aí, não recordo onde é que ele está. Não se extraviou na vida. É, muita coisa, né? A gente vai guardar tudo que vê. Mas deve ter muita coisa que trouxe da Alemanha, das primeiras viagens. Sempre se traz uma pequena lembrança, né? Mas o que mais fica mesmo é na memória esses registros, né? Tem muitas fotografias, né? Aquela época a fotografia que era revelada, como eu tirei muitas fotos daqueles anos, né? Então na volta era caríssimo para revelar, né? Hoje não revela mais, está tudo no celular aí. Então esses últimos 10 anos aí as fotos, não sei se 10 anos, mas quase 10 anos aí que as fotos estão no celular, na máquina digital, né? Mas naquela época tinha que revelar. Lá em casa eu vou para uma viagem, eu escolho 30% das fotos e revelo. Olha aí, e coloco em álbum. Tem um grupo de amigos meus também que faz isso. Porque senão se perde. Aí vai o nego lá em casa, vai o Alexandre. Aí as fotos, aí é mais fácil no álbum, né? O físico, né? O físico, eu acho. Perfeito. Até porque eu já perdi fotos, né? Que estavam no computador, deu problema com o computador, tu acaba perdendo a foto, né? Esse é um problema. Então essa questão. Eu me lembro das fotos das minhas meninas hoje com 15 anos. A minha esposa, muito caprichosa, botava os álbuns, né? Então, nos primeiros anos tem os álbuns. Agora estão todas imagens digitalizadas lá e ficam muito no celular, né? Então, em volta e meia, a gente está procurando lá no celular as fotos. Facilitou, aí. Né? São muitas fotos bacanas aí. Por falar em fotos, vamos ver mais algumas para ver o que a gente pode dizer dessas fotos aqui. Até porque enviou fotos muito bonitas. Essa aí foi bacana, foi a primeira vez que elas estiveram na Disney, né? Também um local muito bonito para criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todas as faixas etárias. Atrás ali é o Saddam Hussein, não? É o Walt Disney e o Mickey lá, né, no castelo, mas é um lugar muito lindo, muito lindo. Esse lugar é paradisíaco. Então eu fui, também tinha ido naquela época de jovem para lá, e essa foi a primeira vez que eu levei então a família. As crianças, e as meninas já curtiram, e a esposa curtiram bastante. Essa foi talvez uma das viagens mais bacanas profissionais. Essa aqui, eu fui com o irmão para a Coreia do Sul e para o Japão. E ali está o cachorro, né? O cachorro que aquele ficou na Akita, que foi feito um filme. Isso aí. Né? Famoso. Isso aí. O cachorro esperava o dono na estação de trem. Na estação de trem. Então isso aí marca um pouquinho, mas um país muito bacana, muito oriental ainda, né? Porque a Coreia, nós tivemos em Seul apenas, eu vi já um país, principalmente uma cidade já muito ocidentalizada, né? Muito parecido com algumas cidades americanas ou mesmo europeias, né? Mais pro-americano, porque é mais nova, Seul, mas o Japão é uma tradição muito forte, uma cultura muito forte, pouco ocidentalizado, né? Muito menos ocidentalizado que a China, humano, né? Parece que é a China, né? Então eu estive também uns 7, 8 anos atrás, a primeira vez na China,
E agora fazem 2 anos que nós estivemos no Japão, em algumas cidades ali ao redor da capital, me foge, de Tóquio e arredores, e depois nós fomos para Seul, mas eu vi um Japão muito, muito oriental, muito tradicional, as coisas muito de tradição mesmo, né? E quero parte de edificação, de ruas, estradas, costumes, produtos, as coisas muito de cultura muito forte, né? E já uma Coreia muito Vocês vendem? A empresa vende para o Japão também? Nós já vendíamos no Japão, agora são vendas mais spot, né? Através de comerciais exportadores, não diretamente ao Japão, né? Mas muito mais para esse brasileiro que está lá, né? Para ele encontrar nossos produtos em algum perfil de loja que tenha produtos brasileiros, né? Eu faço pergunta porque eles são muito tradicionais, talvez um mercado novo, ou um produto, né, que vem do Brasil. Se vocês teriam que mudar sabor, rótulo, né? Sim. Algumas pessoas vocês chegam a fazer isso ou não? Sim, tem toda uma customização para se adequar, às vezes, à legislação, às vezes a sabores, texturas, cores e embalagens dos países. Então tem muita adequação à demanda do país, né? Porque aqui no Brasil funciona muito bem algo que talvez em outro lugar não funcione tão bem, né? Perfeito. E até às vezes nós temos ideias que são demandas de clientes do mercado internacional que vêm para cá e a gente acaba adotando para o mercado brasileiro, né? O que às vezes emplaca, como é o caso de um produto que nós temos aí, que foi uma demanda de um cliente da África do Sul de muitos anos atrás, a minhoca azedinha. É um produto muito tradicional nosso, né? Muito bem aceito pelo brasileiro, né? Meu filho ama essas. As minhas super ácidas, né? Fica... Então tem toda essa... Vamos ver mais algumas fotos? Ainda tem alguma não? Tem, né? Vamos ver. Tem. Essa aqui também de Chicago, né? Chicago, talvez seja a cidade, junto com Colônia, na Alemanha, a cidade que eu mais estive fora do Brasil, porque tem 2 feiras, né? Então tem 2 feiras. As 2 feiras mais importantes para o nosso segmento da Docile é a feira da ISM, que acontece na cidade de Colônia, na Alemanha, e a feira da Sweet and Snacks, que acontece em Chicago, nos Estados Unidos, né? Então eu sempre visitei muito essas cidades aí, então por isso que aparece com um pouquinho mais de frequência. E bom, agora não trabalhando de família. Também, na época de alguns anos atrás, se deve fazer uns 7 ou 8 anos, a gente fez uma viagem à França com a família. Então visitamos a França em diversos lugares com ônibus, né? Com famílias brasileiras que um casal e mais filhos e faziam um tour pela França. Então foi muito bonito isso aí também, minhas filhas pequenininhas ainda ali. É uma feira que elas foram juntas, essa foi a feira do início do ano que a gente foi para a Alemanha. Ou é com a família, esposa e filhos, ou é com a família, pai e irmãos, né? Então as viagens de negócio são assim, essa aqui eu conciliei. Essa aqui é uma viagem de anos atrás também para a Inglaterra, que eu revisitei os lugares que eu estive há 28 anos, na época 28 anos atrás. Então, junto com o Deco? Isso, com essa turma aí, revisitei com a família, então foi bonito. Essa é uma foto muito bacana, muito interessante, porque, não sei se tinha mostrado anteriormente, isso é o portão de Brandemburgo, em Berlim. Uma semana, repare que no fundo ali tem a imagem do portão, então, daquele monumento ali, e à frente dele tem o muro que dividia a Berlim Oriental da Ocidental. Isso foi uma semana antes. E uma semana depois o muro foi derrubado. Exatamente uma semana depois. A gente nem estava muito ciente do que estava acontecendo, porque as notícias eram muito mais a nível de TV e jornal, e a gente praticamente nem via TV e jornal, estava só direto viajando, né? Então aquilo ali foi uma surpresa. Foi um marco, né, para o mundo, a queda do muro. Acho que foi Eu lembro do Bial, Pedro Bial, jornalista, né, da Rede Globo, falando que o muro estava prestes a cair, e aí começaram as máquinas a trabalhar e as pessoas subiram no muro. E foi uma transmissão histórica, né, para o mundo todo. Vocês estiveram lá uma semana antes e, inclusive, conseguiram entrar, né? Passar, né? De um lado oriental. Lado oriental. Vocês, quando atravessaram, encontraram o que queriam, não? O que vocês procuravam? A gente mais queria
ver o que conhecer tinha. o desconhecido, né? Sim. E era todo muito, porque o lado ocidental era muito colorido, muito verde, as coisas muito conhecidas, né? Sim. Em termos de arquitetura, de automóveis, de era familiar, comidas, tudo tudo familiar, né? Bem ocidental, né? Muito exemplo do que nós temos hoje aí. E o outro lado era muito cinzento, né? Tu via os prédios sem cor, os carros soviéticos, né? Antigos. Então, antigos, aquele perfil de carro quadrado, né? Tipo o Lada que nós tínhamos naquela época, que foi um dos carros que a gente acabou comprando, né? E um sistema muito rígido, com hora para entrar, hora para sair, tinha que ter retorno, e todo aquele sistema extremamente vigiado por parte do oriental ali. Então foi uma experiência muito bacana. Foi de um dia, mas foi marcante. Um dia lá. Não podíamos passar a noite lá, né? Não podia. Não podíamos passar a noite, né? E podiam circular por qualquer lugar? Lá estávamos, dentro da cidade ali também, a gente não se afastava muito até para não ter inconvenientes, né? Problemas ali, porque era uma coisa muito guardada ainda, né? Sim, todo o lado oriental, que ninguém praticamente tinha acesso, né? E também os guardas, né? Tu tá atravessando guardas que não são simpáticos, tu vai começar a ir para lugares talvez mais... Melhor ficar mais... E aí a postura é sempre de, quando tu tá fora do teu domínio, de muito respeito, né? Porque senão tu vai enfrentar. Então eu viajei por mais de 50 países ao longo da minha vida agora, né? Desses 51 anos, e eu nunca tive nenhum problema internacional, não tive nenhum problema doméstico e nem internacional, mas sempre também muito respeitoso com relação às regras locais, eu me adequando muito mais às culturas do que a cultura. Sim. Eu não tinha como eles se adequarem à minha cultura, então a gente tem que atender e seguir as regras locais, né? Isso vale para a China, vale para a África do Sul, a África do Norte, que são os países árabes que também eu visitei, tipo a Argélia, que tem um sistema muito fechado ainda, né? Muito Sim. diferente de Dubai, que também é uma área de árabes, né? A Argélia é muito fechada até hoje, né? Nós exportamos para lá, mas é muito fechada. A Argélia tem muito para se abrir para o mundo, né? Alguns países do norte da África que pertencem à comunidade árabe, né? Então, todos esses países que eu visitei, sempre muito respeitando o local, as leis locais. As leis locais. Dos países todos que visitou, Alexandre, qual que talvez gostaria de voltar ou até morar? Nunca pensou em morar fora do Brasil, não? Olha, porque tem muitos lugares lindos, né? Sim, sim. O Brasil é fantástico, né? O Brasil é fantástico. Se tiver seriedade, a gente avança aqui. Estamos prestes numa mudança bacana que deve acontecer aí, um novo momento, né? Talvez melhor, a expectativa é que seja melhor, né? Mas existem, obviamente, países muito mais maduros, né? Em termos de economia, de segurança, Mas o Brasil é cheio de oportunidades. Eu acredito muito no Brasil. Acho não moraria aqui, fora? Eu não gostaria de morar fora, mas se tivesse necessidade de morar fora, eu ia morar. Gostaria de morar nos Estados Unidos, algum país europeu, uma Alemanha, talvez, uma Inglaterra. Eu viveria bem lá. Se adaptaria bem? Eu viveria bem lá. E acho que também minha família também viveria bem lá. Mas queremos ficar enlajado no Brasil, porque aqui está cheio de oportunidades brilhantes. Se não nos atrapalhar, tá bom, né? Agora nós estamos mais nessa aí, né? Mas ainda assim, nós estamos trabalhando, dando emprego, mas não me atrapalha, né? Exatamente. Se continuar assim, tá bom. Alexandre, felizmente chegamos ao final do programa. Tudo bem, um prazer. Mas foi muito bom te ter aqui nessa entrevista bacana, né? De tudo que já viveu, né? Que fora do Brasil aprendeu a comer ovo fora do Brasil, né? São perrengues que a gente passa e aprende na vida, né? Vamos aprender. Conhecimento em todas as áreas, né? Eu acho que é fantástico. Eu acho que a viagem te dá conhecimentos assim que ninguém te tira, né? O resto a gente tem a possibilidade de perder, mas o conhecimento que se adquire saindo de casa, eu acho que os problemas eles se engrandecem quando a gente não sai. Eu acho que a gente tem que sair e ver que lá fora tem coisas boas, tem coisas que não são bacanas de serem absorvidas. Então essa capacidade que tu vai adquirindo de entender o certo e o errado também lá fora, né? E obviamente absorver aquilo que faz sentido para ti, para enriquecer tua vida pessoal e profissional, né? E isso aí, a gente tentar pelo menos
transferir para as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, que a gente tem relacionamentos, né? Então esse é o grande lance, eu acho, da minha vida. E eu acho que tá em boa linha aí, né? Mas sempre querendo melhorar também. É verdade. Obrigado, viu? Muito bem. Satisfação. Satisfação. Uma alegria. É nossa, alegria. Aqui, da TV Univates. Esse foi o nosso entrevistado de hoje, Alexandre Heinicke. Ele que é lajadense, viajou já desde criança, a gente viu a história fantástica, que estará à disposição no YouTube. Muito obrigado, a gente volta na semana que vem. Quem que a gente vai trazer? Para onde viajou? Dentro, fora do Brasil? Viajou de carro, moto, a pé? O que fez? Acompanhe na semana que vem aqui no programa Check-in.